Se você fez a primeira fase do AB e acabou faltando um pontinho para conseguir a aprovação, mas acha que cabe recurso em alguma questão para conseguir esse ponto que falta, fica aqui comigo que eu vou explicar tudo o que você precisa saber para entrar com seu recurso e talvez conseguir aquele pontinho que está faltando para sua aprovação. Para facilitar, eu vou separar esse vídeo em 3 partes. Primeiro vou explicar os 2 tipos de recursos que você pode utilizar na primeira fase, depois vou explicar bem certinho os passos para você entrar com esses recursos, e por terceiro eu vou dar algumas dicas bem importantes para o seu recurso ter mais chance de dar certo, ok? Mas antes de explicar tudo isso, me faz um pequeno favor, dá um like e se inscreve aqui no canal. Eu só peço isso porque é a única forma que o YouTube tem de entender que esse vídeo foi criado para te ajudar. Então, dando um like e se inscrevendo aqui, você me ajuda a continuar te ajudando. Bem, falando no recurso para a primeira fase do AB, nós temos praticamente 2 tipos de recurso. O contra o gabarito e o contra o somatório de pontos. O recurso contra o gabarito é o mais comum e o que todo mundo conhece, que é aquele onde se questiona o gabarito gerado pela banca examinadora. Ele deve ser usado quando você não concorda com a marcação que a banca considerou certa para aquela questão. Então, por exemplo, se na prova você marcou A e a banca marcou como correta a alternativa D, e você tem certeza que a D não é a resposta correta, você pode entrar com recurso para tentar anular essa questão ou mudar o gabarito. E se essa questão que você tinha errado for anulada ou o gabarito for alterado para a alternativa que você tinha selecionado na sua prova, você ganhará o ponto dessa questão. Esse tipo de recurso é o que as pessoas mais tentam, pois é bem comum os candidatos discordarem de algumas marcações do gabarito. E nesse caso, qualquer recurso de qualquer pessoa pode acabar te beneficiando ou te atrapalhando. Por exemplo, se fulaninho aí entrou com um recurso para anular uma questão que você tinha errado e o recurso foi aceito, aquela anulação da questão, obviamente, também vai te beneficiar porque você tinha errado a questão. Mas pode ocorrer ao contrário. Ou seja, se você acertou uma questão que sofreu alteração de gabarito, em vez de ser simplesmente anulada, há uma chance de você perder algum ponto. Essa hipótese de perder ponto pela mudança de gabarito é bem rara, mas existe. Por isso que é bom conseguir alguns pontinhos a mais na primeira fase para não ficar com essa dúvida, dependendo da confirmação do gabarito definitivo. Outro ponto importante que você tem que saber: a anulação de uma questão só dá ponto a mais para quem tinha errado a questão. Então, se você já tinha acertado a questão de acordo com o gabarito, você não ganha um ponto extra caso essa questão seja anulada, ok? Bem, em termos de prazo de recurso, o do gabarito preliminar abre logo no dia seguinte da prova. Então, na noite do mesmo domingo da primeira fase, a OAB já solta o gabarito preliminar e no dia seguinte você já pode entrar com seu recurso. Normalmente o prazo desse recurso é de apenas 5 dias. Então você precisa ser rápido para entrar com esse recurso, porque após esse prazo já não dá mais para questionar o gabarito. O segundo tipo de recurso é contra o somatório de pontos. Esse recurso você vai poder entrar somente após sair do gabarito definitivo e a lista preliminar de aprovados. Esse é um recurso mais difícil de dar certo porque serve apenas para questionar o somatório de pontos. Ou seja, é por caso de você ter acertado uma questão, mas que por algum motivo não foi computado como ponto pelo sistema. E eu falo que esse recurso é mais difícil porque a correção da primeira fase da OAB é computadorizada. Então, é difícil que o somatório dê errado, mas se for o caso, é esse recurso que você vai precisar usar. O prazo desse recurso é geralmente 2 dias, logo após a liberação do gabarito definitivo e da lista preliminar de aprovados. Bem, agora é importante saber como entrar com esses recursos. Vamos começar pelo recurso questionando alguma questão. O primeiro passo de todos é ter certeza das questões que você pretende contestar no seu recurso. Durante o prazo recursal, você vai ter um link na página do exame especificamente para fazer o seu recurso. Após clicar nesse link e fazer o login com seus dados de acesso, você vai ter uma espécie de formulário para escrever todo o seu recurso. Você tem até 5.000 caracteres para escrever o seu recurso, então você precisa ser objetivo para o seu pedido caber nesse espaço, mas também precisa ter bom fundamento para o seu recurso ter mais chances de ser aceito. Também é importante saber que você pode fazer um recurso de 5.000 caracteres para cada questão objetiva. O texto do recurso precisa ser redigido de forma bem completa e objetiva, explicando com fundamentação na lei por que determinada questão merece ser anulada, seja porque tem mais de uma alternativa certa, porque não tem nenhuma alternativa certa, ou porque determinada alternativa deveria ser considerada certa em vez da que foi sinalizada no gabarito. Lembrando que você precisa especificar bem qual é a questão e quais os itens dela estão sendo questionados no recurso, e a fundamentação de cada um deles.
pois o examinador não tem bola de cristal para adivinhar, viu? Assim que você terminar de escrever o recurso da questão que você quer anular ou alterar, você vai clicar em enviar e pronto. Agora é torcer para que ele seja aceito e esperar o gabarito definitivo. Você pode repetir esse processo para mais de uma questão, caso tenha mais questões que você queira entrar com o recurso. Bem, sabendo como entrar com o recurso, agora é importantíssimo ficar atento a algumas dicas. 1. Não seja um enrolador. A pessoa que vai ler o seu recurso também vai ler uma porrada de outros recursos. Então, se você enrolar demais para fundamentar o seu recurso, as suas chances de conseguir ficam menores, porque o avaliador vai ter menos paciência para ler. E sim, eu sei que isso não deveria ter que ser levado em consideração, mas o avaliador é humano, pode ser subjetivo na análise. Por isso, fundamente bem o seu pedido, mas também seja objetivo para facilitar a vida do avaliador e, consequentemente, facilitar a sua vida também. 2. Não insulte a banca. Bem comum a gente estar frustrado com a reprovação por poucos e acabar descontando isso no pedido de recurso. Mas é claro que insultar ou ser grosseiro de alguma forma com quem está analisando o seu pedido não vai te ajudar. Então, mesmo que você esteja triste, frustrado, com raiva da situação, mantenha a cordialidade como se estivesse falando com o juiz. Você vai ter muito mais chances de ter o seu recurso aprovado, se ele fizer sentido. 3. Não se identifique. No seu pedido de recurso, você não deve fornecer informações que identifiquem você de forma alguma. Então, não coloque nome, CPF, RG ou algo do tipo, porque o revisor não pode saber diretamente quem é você, sob pena de indeferimento sumário do recurso, porque ele precisa analisar o caso de forma imparcial. 4. Anote o seu protocolo de recurso. Logo após enviar o seu recurso, você tem acesso ao número de protocolo desse recurso. E é importante você guardar ele, porque qualquer questionamento desse recurso vai exigir esse número. Então, é bom ter ele anotadinho aí em algum lugar para não esquecer. Bem, agora vamos para o outro tipo de recurso. No caso do recurso de somatório, é importante, antes de entrar com ele, olhar o espelho de marcação, que é a digitalização da sua folha de respostas, disponibilizado no painel do site do exame da OAB. Você precisa fazer isso para conferir se marcou mesmo a resposta correta, pois não dá para confiar só nas anotações no seu caderno de provas que você levou para casa. Se você pegar o seu espelho de marcação no site e ver que não marcou a resposta dada como correta no gabarito, aí infelizmente não tem que ser questionado. Agora, se marcou tudo certinho e mesmo assim não deram todos os pontos, você precisa apenas justificar de forma bem completa que, apesar de não ter sido lida corretamente pela correção mecânica, ponto determinada questão deveria ter sido somada, pois a alternativa foi marcada corretamente. E aí depois é só enviar o formulário e esperar pela resposta. Bem, agora que você sabe tudo que é essencial para fazer esses dois tipos de recurso, fico na torcida aqui para que dê certo e você consiga ter o seu recurso aceito. Caso não consiga, dá uma conferida no link que eu vou deixar na descrição, porque todos os anos eu ajudo centenas de pessoas que estavam reprovando com 36, 38 ou 39 pontos, mas que após fazerem um estudo estratégico comigo, viraram o jogo e passaram com 46, 54, até mesmo 65 pontos no exame. E obrigado por me acompanhar até aqui, e a gente se vê em outros vídeos aqui do canal, ou talvez lá na minha turma. Até mais!